Olá para você que a partir de agora nos acompanha nesse programa que tem de tudo para ser um sucesso. Descomplicando a Bariátrica, um programa como você nunca viu. Aqui a gente não vai ficar te enrolando, aqui a gente vai trazer a verdade mesmo. Vamos simplificar aí os termos que muitos médicos acabam usando e acaba dificultando a nossa mente, que a gente acaba não entendendo nada. E para isso eu conto com meu parceiraço, Dr. Mário Flamini Júnior, um super cirurgião. Doutor, vamos nessa empreitada? Obrigado, Fernando. Isso aí. A ideia nossa é justamente essa, né? Descomplicar a bariátrica, tentar tornar uma linguagem mais fácil de se entender, né? E que a gente traga o conhecimento para as pessoas, desmistificando algumas coisas e mostrando assim se existem outros mitos que são verdades mesmo ou não, né? Até porque tem gente, para complicar é o que mais a gente tem, né, doutor? Inclusive na família, quando você fala que quer fazer uma bariátrica, quando você fala que fez, aquele ali vai ter depressão, aquele ali vai ficar maluco, aquele ali vai beber. Enfim, assunto, gente, é o que não falta. A gente tem assunto aqui para muitos e muitos e muitos episódios. E é claro que a gente quer sempre você aqui com a gente, porque toda semana tem um tema novinho aqui para você. Combinado? Agora doutor, a gente quer te conhecer. As pessoas, tem gente lá em Fortaleza, tem gente em Rondônia, que as pessoas perguntam, quem é Mário Flamini Júnior? Então vamos lá. Bom, eu me formei em 2006, né, na Faculdade de Medicina de Catanduva, entrei lá em 2001. A minha família é de Ribeirão Preto, então eu acabei me mudando para lá, para Catanduva, fazer a faculdade. Eu tive uma excelente formação, assim. A faculdade de medicina é diferente, né, meu? A gente fica 6 anos convivendo com as mesmas pessoas ali, praticamente 24 horas por dia. Então, a gente começa a faculdade de uma forma, termina de outra, a gente muda bastante lá. Mas o que não mudou foi a minha vontade de ser cirurgião, né? Então, assim, eu já entrei com essa ideia, já entrei focado ali. E eu não sabia, assim, ao certo qual área da cirurgia que eu ia, mas eu sabia que ia ser cirurgia. Tem muita gente que fala que medicina é uma missão de vida, né? Porque você cuida do outro, você zela pela vida do outro. Exatamente, cara. E, assim, você sabe que eu tive até uma crise existencial, assim, quando eu estava na faculdade, no segundo ano, justamente por isso. Porque o primeiro e o segundo ano, pelo menos na minha época, na faculdade de medicina, era uma coisa muito, muito teórica, assim, não tinha muita prática. E um médico, assim, uma pessoa, um aspirante a médico que quer fazer cirurgia, ele quer prática, você quer pôr a mão na massa, você quer ver como é que funciona, como é que é. E aí você fica lá fazendo conta, estudando bioestatística, biofísica, vendo lâmina, vendo coisa. Sim, hoje eu percebo que aquelas matérias lá eram importantes, mas na época eu não entendia isso, você entendeu? Quando eu fiz o meu mestrado, eu entendi por que servia bioestatística, biofísica, aquelas coisas. Então, assim, na época da faculdade você não entende. Então, você entra numa confusão dentro de você mesmo. Você fala, acho que eu não vou conseguir ser médico, porque eu estudei para fazer uma coisa e aí eu estou estudando outra aqui dentro. Então, graças a Deus, assim, passou, né? Eu conversei com o diretor da faculdade, o Dr. Eduardo, ele já não está mais aqui com a gente, mas é uma pessoa muito especial que eu guardo sempre no meu coração, assim. Pessoa que me ajudou bastante. Ele falou, você fica tranquilo aí, você não está com nenhum problema, mas... porque eu fui lá pedir para trancar a faculdade, né? Ele falou, não, você me dá 6 meses, aí depois você volta. E aqui, se não der certo, você vem aqui que eu tranco para você. E aí, cara, eu peguei, fiz terapia, conversei, e aí surgiu a oportunidade de tinha umas ligas na faculdade. Então, essa aí chamava Liga do Trauma, que você ia no resgate, fazia curso no bombeiro. Eu falei, não, esse aqui que eu gosto, cirurgia, tudo. Comecei a estudar só isso, mano. As outras coisas eu estudava também, tirava minhas notinhas lá, tudo, mas isso aí foi uma coisa que me segurou.
E aí eu comecei a curtir mais a faculdade mesmo, e aí a coisa fluiu bem. E desde então, cirurgião, né? A É, alma já era de cirurgião, agora, como que é ser um dos maiores cirurgiões aí que a gente tem em cirurgia bariátrica? Aqui no estado de São Paulo é uma referência, a gente tem gente de fora que vem fazer cirurgia com o senhor, a gente está muito perto de Minas e de Mato Grosso do Sul também, então sim. vem muita gente dessas regiões. Como é que é olhar para o Mário do passado e ver o Mário Então, de agora? tem hora que eu falo, eu nem imaginava que eu ia chegar nesse ponto, né? Mas assim, é, não, obrigado pelo elogio aí, né? Você que tá falando, é difícil a gente falar da gente mesmo, assim, mas é, foi muito tempo de estudo, dedicação, de cirurgia, abdicação de família. Então, assim, eu perdi muito nessa parte. Até hoje, assim, isso aí é uma coisa que me custa bastante, porque cirurgia não tem dia, não tem hora. Tudo bem, às vezes você vai fazer a cirurgia eletiva sua, que você marca o horário lá para ir lá operar, ok, mas você cuida do paciente depois. Então, o telefone fica o tempo todo ali, então você conversa com o paciente, às vezes, eventualmente, tem alguma outra complicação, você tem que estar disponível, ou ter alguém disponível para ver quando você não está. Então, assim, você tem que estar ligado full time, né? É um negócio que consome o tempo da gente, mas, assim, eu faço porque eu gosto, entendeu? Uhum. E por que cirurgia bariátrica? Então, aí que tá. Eu comecei a residência em cirurgia geral. Então, cirurgia geral você passa por vários estágios ali e tudo, e a parte, assim, eu gostei muito dessa parte de gastro, aparelho digestivo, já gostava. E aí eu comecei a ver cirurgia laparoscópica. No começo não tinha, lá na minha faculdade A mesmo. paroscópica é aquela que Isso, entra com uma camerazinha. isso. Põe os furinhos, não corta. Então, lá na minha faculdade onde eu aprendi, era tudo aberto. Abria e operava, fechava. E aqui eu comecei a ver isso aí e falei, poxa, mas tem uma diferença muito grande. Lá o paciente demora muito para recuperar, ele acorda com dor, ele fica um tempo na UTI, sai, tudo. E aqui eu comecei a ver que era diferente. Falava, eu nem imaginava que você pudesse fazer uma cirurgia bariátrica por vídeo, por exemplo. E aí eu comecei a ver aquilo, no começo você não entende nada, né? Você chega lá, começa a ver a cirurgia, você fala, nossa, agora eu não entendi. Ele puxou aqui, foi para lá, emendou ali, você fala, isso aí não vai dar certo, né? E aí, meu, assim, como eu comecei a ver essa diferença de pós-operatório, a evolução que foi a cirurgia, eu comecei a gostar demais de cirurgia por vídeo e eu acabei ficando nessa área, entendeu? A minha ideia era outra no princípio, e aí depois eu foquei mais nisso e aí vou fazer 17 anos de formado, então desde então foram mais de 11 mil cirurgias, 4 mil cirurgias bariátricas por vídeo. 4.000 cirurgias bariátricas. Não é qualquer um que tem esse número não, né? Não. É bastante experiência, né? Então eu já vivi bastante situações ali, então assim, hoje em dia a bagagem é grande, né? Então eu consigo passar isso aí até para os meus residentes, eu tenho médicos já que estão fazendo especialização, que acompanham comigo, tem curso que a gente vai fazer fora, tem o centro de treinamento lá em Barretos, que é o ERCAD, que é um dos maiores centros de treinamento do mundo inteiro. Então eu faço parte do time lá de treinamento do pessoal, então assim... Hoje é um motivo de orgulho isso aí pra mim, né? E aí vocês estão achando que eu sou bobo? Esse cara aqui, ele foi o meu cirurgião bariátrico. E tudo nasceu, a ideia de tudo isso aqui, batendo papo mesmo, né, doutor? Foi. E eu conheci o doutor Mário fazendo reportagens. Eu era repórter da TV Globo e aí, durante uma reportagem, conheci lá, sempre muito brincalhão, conversando com todo mundo. Aí, quando eu fui ficando obeso tal, eu falei assim, eu vou procurar esse cara. E já tinha uma recomendação de um outro médico para que eu procurasse. O senhor e uma amiga que também fez, falou, olha, procura porque ele é diferente. Esse cara é diferenciado. E é diferenciado mesmo. Não estou aqui para puxar
saco, como diz por aí. Fazer propaganda. Porque a gente não precisa disso. Mas você manda mensagem, responde, manda mensagem no outro dia, vai te ver, quer saber se você emagreceu. Tá emagrecendo muito, tá malhando, e pega no pé do paciente. Você tem essa mania de adotar os pacientes assim? Eu tenho. E tem que ser assim, Fernando, porque não só para bariátrica. Eu acho assim, esse cuidado que a gente tem que ter com o paciente, isso aí vai impactar no resultado dele, certo? Então, o paciente da bariátrica, eu tenho que ficar em cima, eu tenho que ver, tá sempre perguntando como que tá, se tá fazendo, a gente tem que ficar cutucando, né? Agora eu opero outras coisas também, eu opero câncer, eu opero hérnias, eu opero outras cirurgias do estômago, cirurgia de via biliar, cirurgia do aparelho digestivo em geral. Então, assim, tem muita coisa, a gente tem que ficar em cima. Então, se a gente tem um contato mais próximo com o paciente, eu entendo que o resultado é melhor, você entendeu? E a chance de ter complicações é menor também. Opera outras coisas, mas ficou famoso como o Dr. Mário da bariátrica. O Dr. Flamini da bariátrica. A cirurgia bariátrica, assim, é uma parte da cirurgia que eu adoro, porque ela tem um impacto muito grande, né, na vida do paciente, sabe? Então, se ele souber usar isso aí ao favor dele, ele vai mudar bastante a vida para melhor. Nossa, e como muda? Eu sou exemplo disso. A gente fala assim, a gente coloca lá, descomplicando a bariátrica, não é simplificando a bariátrica. É só para a gente explicar mesmo. Ela não é um procedimento simples, não é um negócio corriqueiro, assim, um negócio igual cortar cabelo, né? Que eu brinco com você, isso aqui não é igual cortar cabelo. O cabelo cresce de novo. A bariátrica é diferente. A bariátrica é uma situação nova para a vida inteira, né? E outra, é que as pessoas complicam demais um tema que tem tudo para ser um tema mais gostoso e mais simples da gente conversar sobre, não é? Não é, como o senhor disse, não fazer com que a bariátrica seja de qualquer maneira, enfim, mas é fazer com que as pessoas entendam melhor o processo. Isso, né, exatamente. Você vê que é uma doença crônica, progressiva, incurável. Então, assim, falar que faz a bariátrica, o paciente fica curado, isso aí não existe, né? Não é a realidade, infelizmente. Queria muito fazer a cirurgia e resolver todos os problemas, mas não é assim. Então, a gente precisa criar uma rotina diferente, um estilo de vida diferente. E isso aí que vai impactar lá no resultado lá na frente, né? Porque senão depois a gente começa a ver esses pacientes que operam, depois ganha peso de novo, ou volta a ficar doente de novo, seja as doenças pregressas, ou sejam novas doenças que vão surgindo a partir da cirurgia, você entendeu? Então, é importante que a gente consiga colocar na cabeça do paciente, ou inspirar o paciente para ter uma mudança de hábito de vida. Isso aí é fundamental. Porque a bariátrica, eu lembro do senhor me dizendo, ela é o caminho, ela não é o fim. Exatamente. Né? Exatamente. Vai falar assim, você tem um bom resultado hoje. Você tem um bom resultado hoje. A cirurgia te ajudou? Te ajudou, mas você está fazendo a sua caminhada. Você mudou os seus hábitos de vida. Você hoje não vive igual você vivia antes. Não. Você entendeu? Agora, você tem que manter assim. Ih, gente, agora chegou num ponto complicado. Porque assim, doutor, a vida da gente é super corrida, né? Isso. E aí a gente acaba muitas vezes, esqueceu a vitamina, esqueceu tal coisa, não deu tempo de... A gente tem que encontrar tempo pra gente. Um amigo diz muito assim, você nunca vai ter tempo pra você até que você tenha uma doença. É isso mesmo. Né? É isso mesmo. E tanto é que a maioria dos pacientes chegam lá, quando eles falam assim, agora eu cheguei num ponto que não dá mais. Cheguei num ponto que não dá mais é porque ele deixou a coisa aí correndo solta. Até aparecer uma doença, aparecer uma complicação, uma coisa mais grave, aí ele toma jeito. Ele fala assim, não, agora toma uma decisão, vai ao racha. Mas é isso que eu estou dizendo. Então, assim, você vai, toma essa decisão, faz uma cirurgia, passa por um processo longo, e que não é fácil, não é simples, nós vamos falar bastante sobre isso, mas aí você chega depois de um tempo, você acha que está tudo certo, você já venceu a guerra, e aí você deixa a corda correr solta de novo, e aí o que vai acontecer? As complicações voltam. Né?
E aí, por isso que a gente tem tanta gente falando mal, né? Mas aí eu quero voltar só um pouquinho no tempo, porque aquele cara que se encantou pela cirurgia por videolaparoscopia, né? Que é aquela câmerazinha que entra lá e tal, virou um mega cirurgião robótico. Que história que é essa? Então, Coordenador, é isso? É. Da cirurgia robótica de um dos maiores hospitais aqui do interior de São Paulo. Isso aí é o seguinte. Vamos lá, vamos pontuar a história então. Então, a cirurgia laparoscópica, ela foi assim uma revolução, assim, né? Ela mudou bastante o jeito de tratar a doença, de tratar o paciente e a forma como o paciente se recupera. O que acontece? As indústrias inventaram... Eles queriam, por exemplo, o exército americano queria fazer uma cirurgia lá no campo de batalha. Lá. A maioria da evolução em medicina veio da guerra. Uhum. Então, se a guerra tem um lado bom, é esse. Mas o resto é tudo ruim, né? Mas, assim, pelo menos a medicina se desenvolve em tempos de guerra. Então, assim, historicamente é assim. Então, eles queriam desenvolver um equipamento para fazer uma cirurgia... Não precisar deslocar um cirurgião lá para um campo de batalha. Então, tentaram fazer isso aí. Montaram um robô, tentaram fazer alguns procedimentos lá, mas a gente tinha uma internet muito ruim, né? Na década de 90 lá, a coisa não evoluiu, ficou muito caro e assim, o governo americano pegou toda a tecnologia que eles tinham e passaram para a indústria civil. Então eles desenvolveram o robô. O que o robô faz? Você vai lá e aperta o botãozinho assim, quero cirurgia bariátrica. Aperta o botãozinho, o robô vai lá, E faz para você. Não, isso aí não funciona desse jeito. Assim, ele é um mecanismo que a gente usa, um equipamento, para melhorar a precisão na cirurgia, tá? Então, você já deve ter visto aqueles videozinhos do pessoal descascando a uva com o bracinho do robô e depois suturando a casquinha da uva tudo de volta lá. Você pode até conseguir fazer isso aí no vídeo, mas não é igual, você entendeu? O jeito que você consegue fazer o ponto, que você consegue mexer na pinça lá e a precisão que ele te dá, a gente não consegue no vídeo. Entendeu? Por melhor que o cirurgião seja. Mas o cara é fera, ele consegue... Não, muita coisa você consegue fazer no vídeo. Tem coisas que não dá para ser feito. Não dá para ser reproduzido. Você pega uma cirurgia de próstata. Outro dia eu perguntei pro cirurgião lá, tava lá, mas vocês não conseguem fazer isso aí no vídeo, meu? É igual? Ele falou, não é. Para você fazer a sutura da uretra lá embaixo, para você tirar os linfonodos, para você fazer uma ressecção do tumor ali, muda bastante no robô, tá? Então, aí em 2018 nós começamos a conversar com a direção do hospital e aí foi resolvido adquirir o equipamento, né? Então eu fui para os Estados Unidos, fiz treinamento lá em Atlanta, na sede. Então é um lugar enorme, assim, tinha 9 robôs só para treinamento na época que eu fui lá. Era o maior centro de treinamento para cirurgiões se tornar cirurgião robótico no mundo inteiro. Então vinha gente de todo lugar do mundo lá fazer a certificação. Então eu fiquei lá, fiz o meu treinamento, voltamos e aí começamos a desenvolver o robô aqui em Rio Preto. Então eu fui o primeiro cirurgião do aparelho digestivo a ser certificado. Ajudei no treinamento de vários cirurgiões, principalmente da urologia também, e cirurgiões do aparelho digestivo. E aí eu era o coordenador do robô até um tempo atrás, e aí, então assim, a gente ajudei a desenvolver esse plano aqui em Rio Preto, né? Então nós iniciamos a cirurgia robótica. Então assim, é muito interessante. A gente consegue utilizar algumas ferramentas lá que às vezes no vídeo não está disponível. Então a gente tem alguns contrastes que a gente pode usar durante a cirurgia para ver vascularização. Então quando você emenda um tecido com outro, assim, você quer emendar uma parte do intestino com o estômago, por exemplo, ele tem que estar bem vascularizado. Se ele não estiver bem vascularizado, você pode ter necrose, isso aí romper. Quando a gente usa esses contrastes, a gente vê certinho o lugar onde o vasinho está jogando sangue. Então, se você corta o intestino ali, o estômago, que seja, você consegue ver se aqui está bem vascularizado. Então, você sabe se aqui está bom para emendar num lugar no outro.
Isso aí reduz chance de fístula, de deiscência, de abrir a sutura, você entendeu? Entendi. As pinças têm uma precisão de movimento muito grande. Você põe filtro de movimento. Então você pode até dar uma tremidinha aqui, ó. Só que ele tem o filtro que ele não vai tremer lá no paciente. Estabilizadinho. Estabilizado. Eu mexo com a câmera, eu mexo com 3 pinças. Você entendeu? Então, assim, a gente melhora bastante para cirurgia, né? Você pega uma cirurgia longa. Aí você tem uma pessoa, no vídeo é um cirurgião que está fazendo a câmera. Às vezes ele fica com o braço assim, ó. Imagina ele ficar com o braço assim 2, 3 horas. O cara cansa, não aguenta. O cansaço humanamente, físico mesmo. né? Aí ele começa a tremer a câmera, aí você está querendo dar um ponto lá, a câmera está tremendo, o cara está cansado, você também começa a ficar cansado. Então, assim, isso aí, você tendo mais tranquilidade para fazer cirurgia, claro que vai impactar. Você vai diminuir o estresse, você vai diminuir o tempo cirúrgico, você melhora o teu poder de decisão na hora da cirurgia, porque você está mais tranquilo, você entendeu? Então, assim, quando é um procedimento menos estressante, você está menos sob estresse, está mais tranquilo ali, você vai mais suave. Às vezes tem gente que vai lá ver a cirurgia e fala, nossa, mas eu não imaginava que era desse jeito, assim. É bem tranquilo aqui, né? É porque a gente tem que criar um ambiente tranquilo. Não é um negócio, não é um lugar sério, não é brincadeira, mas a gente também não precisa... Aquele negócio de ter cirurgião que era bravo, antigamente, jogava as coisas na parede, brigava com todo mundo, isso aí não tem. Entendeu? No stress. Não, pelo menos ali com a gente não tem. Porque, eu não sei, rapaz, eu acho que se a gente pensa em coisas ruins, se a gente cria um ambiente pesado, coisas ruins vão voltar pra gente. É ruim de trabalhar num ambiente pesado. Então, assim, se a gente cria um ambiente legal de trabalho, na cirurgia, eu tenho amizade com o instrumentador, com a circulante, com a enfermeira, com todo mundo. Então, assim, a gente cria uma condição melhor. E o paciente se beneficia disso, você entendeu? Doutor, a gente está chegando ao final do nosso primeiro... Mas já no primeiro? Mas já, exatamente. E isso é uma coisa que eu gostaria de te contar. Nossos episódios nunca serão longos demais para você ter que ir lá a velocidade do vídeo e colocar 2.0 para a gente falar rapidinho, assim, sabe aquele jeito que fala no vídeo, bem rapidinho, para você conseguir acompanhar. Serão episódios curtos, porém intensos e necessários. Né? Tá todo mundo numa correria danada, então você consegue parar ali 30 minutinhos e assistir os episódios. Agora, só pra gente, antes da gente se despedir aqui, a cirurgia robótica, ela é muito mais cara que a outra, doutor? Ela tem um custo, né? Pra você ter ideia, Porque é uma novidade, né? O robô, ele custa em dólar, para começo de conversa, assim. Então, assim, é um equipamento caro e os braços ali, as pinças que a gente usa, eles têm um tempo de vida, né? Então é contado. Cada vez que você usa, ela perde uma vida. Então você tem pinças que tem 10 vidas, tem pinça que tem 15 vidas. Então, cada vida dessa tem um custo. Então, hoje em dia não é coberto pelas operadoras de saúde. Tem uma aqui em Rio Preto que dá cobertura para algumas cirurgias. Então, isso aí dificulta um pouco o acesso das pessoas à tecnologia, né? Mas eu acredito que com o tempo o preço vai cair e vai começar a ficar mais acessível. Nada que uma boa conversa com o seu médico, de preferência com o Dr. Mário, você não consiga, né? Inclusive aqui na descrição do vídeo nós vamos deixar o telefone da clínica, nós vamos deixar o seu contato, suas redes sociais. E aí você pode entrar, mandar pergunta, ele está sempre respondendo pergunta, né, doutor? É isso aí. A ideia é essa, é a gente poder abranger o conhecimento, né? E conversar com as pessoas mesmo, ajudar quem precisa. Exatamente. Gente, obrigado pela parceria. Até semana que vem. E fala do nosso podcast para todo mundo, conta aí para os seus amigos. Compartilha a boa notícia. Eu sempre ouço o pessoal falando, né? Como é que é? Curta, compartilha e dê o like, né? Curta, ativa o sininho e dê o seu like. É isso. Curte a nossa página lá. Um abração e até mais.